A fórmula fornecida a seguir representa a estrutura molecular do ácido málico presente em algumas frutas, entre elas a maçã e a pera. Então nós temos a estrutura, algumas informações como a massa molar, a solubilidade em água e a solubilidade em N-hexano, né, que é praticamente insolúvel. E na letra A é solicitado o seguinte: justifique por que o ácido málico é praticamente insolúvel em N-hexano. Então vamos lá, essa primeira etapa aqui, o que a gente precisa estar ligado? Que o N-hexano, ele é um hidrocarboneto, tá? E a gente sabe que os hidrocarbonetos, eles são o quê? Eles são apolares, tá? Esses hidrocarbonetos, né, provavelmente você que está acompanhando o vídeo já sabe disso, mas só recordando, hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos apenas por carbono e hidrogênio e eles são apolares, né? No caso, esse hexano, ele é um hidrocarboneto da classe dos alcanos e apresenta 6 carbonos na estrutura. Essa daqui é a fórmula estrutural em linha dele. Esse N aqui significa normal, né? Então é o hexano ali de cadeia normal. Então vamos observar o seguinte: a gente sabe, de acordo com a questão, que o ácido málico é praticamente insolúvel em N-hexano. E a gente aprende, né, que semelhante tende a dissolver bem semelhante. Então a gente poderia ter uma ideia que o ácido málico é o quê? É um composto polar. E aí, quando a gente olha a estrutura do ácido málico, a gente vê a presença de carboxila aqui, outra carboxila aqui, hidroxila, e esses grupos, eles são o quê? Polarizados. Então, a ideia consiste em o ácido málico é polarizado e o N-hexano vem ser apolar, como a gente mencionou. Então, na sua resposta, o que você poderia falar? Olha, com base na estrutura, aí você poderia colocar a estrutura, colocar ali os grupos polares para o corretor avaliar. Aí você poderia falar que esses grupos polares fazem com que o ácido málico seja polarizado. E aí, quando a gente olha a solubilidade em água, a água é uma molécula polar. Você vê que tem uma alta solubilidade. Então, por conta desses grupos, o ácido málico é altamente polarizado, enquanto o N-hexano, já que é um hidrocarboneto, ele é apolar, né? Você poderia colocar a estrutura ali sem problema. Então, assim, basicamente a resposta passaria por essa ideia, tá? Então, assim, tô fazendo uma visão aí para você que tá acompanhando o vídeo ter uma ideia de como você poderia construir, o caminho é por aí. Então, sem mais enrolações, vamos para a segunda etapa, que é identifique a outra função orgânica presente na estrutura do ácido málico, além da função orgânica ácido carboxílico. Então, a outra função orgânica, ela está nessa região aqui, que é a região que contém uma hidroxila que configura a função orgânica álcool, tá? Então, toda vez que eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono que só faz ligação simples, a gente tem a função orgânica álcool, beleza? Bom, então, feita a letra A, na letra B ele diz assim, olha, utilizando fórmulas estruturais, escreva a equação química que representa a reação de neutralização total do ácido málico com NaOH. Esse NaOH é o hidróxido de sódio. Vamos fazer essa primeira parte aqui? Então vamos lá. Vamos pegar e escrever novamente a estrutura do ácido málico. Como eu estou aqui no computador, eu vou copiar e colar para adiantar. Então lá na resposta você ia desenhar a estrutura do ácido málico e você precisa, né, você que, no caso, se estivesse fazendo essa prova, você precisaria saber que o ácido málico, como o nome já diz, é um ácido. Então o que do ácido reage com a base? Então do ácido a gente tem o H+, e da base, né, a gente vai ter o OH-, tá? Então quais são os hidrogênios ionizáveis do ácido málico? A gente tem o que? Ó, dentro dos 14 hidrogênios, aliás, eu tô falando besteira aqui, esquece esse C6H14 que é do N-hexano. Quantos hidrogênios o ácido málico tem? Então aqui tem um, aqui não tem nenhum, aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem um e aqui tem outro um aqui. Então a gente tem um total de 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios no total. Então desses 5 hidrogênios, quais são os hidrogênios que têm essa característica ácida? São os hidrogênios da carboxila, que naturalmente é da função ácido carboxílico. Então, como aqui nós temos uma monobase, ou seja, para cada hidróxido de sódio eu só tenho um OH-, então eu precisaria de 2 mols de hidróxido de sódio para poder reagir com esses 2 hidrogênios ácidos aqui, tá? E aí a gente teria a reação de neutralização, onde a estrutura formada, né, seria, no lugar do hidrogênio seria o sódio, então teria, ó, Na+, O-, né, aqui, aí eu teria
C dupla O, aí aqui a hidroxila alcoólica, aqui outro C dupla O, O menos, e o outro Na+, e eu teria o quê? 2 mols de água produzido. Como ele está pedindo a estrutura, deixa eu colocar a estrutura aqui da água, então a gente teria justamente isso daqui, tá? Lembrando que a água tem geometria do tipo angular. Bom, então feita aí a primeira etapa, aí a segunda etapa diz assim, olha, calcule a quantidade em mol de hidróxido de sódio necessária para neutralizar totalmente 100 ml de uma solução aquosa saturada de ácido málico a 20 graus Celsius. Então vamos lá, como é que a gente vai resolver isso? Então a parada é o seguinte, nós temos 100 ml de uma solução saturada nessa temperatura. E nessa temperatura a solubilidade, ou seja, o máximo que eu consigo dissolver é 592 gramas por litro. Então eu poderia começar o cálculo fazendo o seguinte, ó, 592 gramas do ácido málico nessa proporção de 1 litro que é 1000 ml, tá? Então como a gente está trabalhando na pergunta aqui com 100 ml, qual é a massa de ácido que eu teria? Então aqui eu poderia simplificar, proporção de 10 para 1, logo X é igual a 592 gramas do ácido dividido por 10, que vai dar 59,2 gramas. Então, nos 100 ml, essa massa do ácido é o que eu tenho lá, né, considerando que ela está saturada. Beleza. Então, o que eu preciso estar ligado? Que a massa molar do ácido, a questão forneceu que é 134 gramas por mol. E a gente viu que na equação a proporção é de 1 mol do ácido málico, que é 134 gramas, reagindo com 2 mols do hidróxido de sódio. Então, eu teria o seguinte, ó, na equação, 1 mol do ácido vai reagir com 2 mol da base, tá? Só que a pergunta, né, a gente tá vendo aqui com base na massa. Então, como a questão falou, a massa molar é que 1 mol vale 134 gramas. Então, eu vou reescrever, ao invés de colocar 1 mol de ácido, eu vou reescrever para 134 gramas. Ah, Marcelo, pô, mas você não tinha falado isso, escreveu, tá pagando. Então, eu tô fazendo isso para você poder ver, tá? Então, 134 gramas de ácido reagem com 2 mols da base. Logo, 59,2 gramas do ácido, eu vou ter quantos mols da base aqui? Então, vamos lá, grama do ácido com grama do ácido eu corto, então eu vou ter 59,2, multiplica 2 mol da base e divide por 134. Aqui é a matemática, né? Então, fazendo esse cálculo, né, eu chegaria a um valor próximo de 0,88 mol da base, tá? E aí é só organizar lá a resposta para o corretor. Bom, galera, então é isso, né? A questão de número 2 aí, a discursiva da Einstein aí resolvida. Espero que esse vídeo possa ter ajudado aí de alguma forma.